tarde, amigos e amigas. Nosso programa Artesanato Sem Estresse de hoje está no ar. Nosso programa vai ao ar toda sexta-feira, às 17 horas, pela TV aberta. Canal 9 da NET, 72,99 da TVA e 186 da TVA Digital. E hoje eu estou aqui com a Carol Bongiovanni, ela veio de novo. Tudo bem, Carol? Bom. Que bom que você veio de novo. Ah, obrigada. É só me convidar que eu tô aqui. Tá ótimo. Carol trouxe uma peça linda pra gente. Linda esse porta-retratos, Carol, adorei. Ah, ele fica super diferente, né? A gente também tem como, às vezes, tem um porta-retrato meio velhinho em casa, ou se não, comprar um porta-retrato básico e fazer essa decoração. Fica super chique. Nossa, ficou chique. Bonito, né? Gostei bastante, Carol. Deixa eu passar pro pessoal de casa o que a gente vai estar utilizando, né? Então aqui a gente vai estar fazendo um scrap decor. Vamos utilizar um porta-retratos de madeira, um stencil, textura acrílica branca, tinta PVA branco provençal, tinta PVA marrom escuro, tinta acrílica metálica ouro velho, verniz acrílico fosco, termolina, silicone líquido, cordão encerado marrom, espátula, rolinho, pincel de pátina, retalhos de tecido, molde de flor, tesoura e botões. Como é que a gente começa? Então, esse porta-retrato eu fiz ele com papel. É. Então, mas assim, tem... O nosso de hoje vai ser com tecido. Hoje vai ser com tecido. Isso. Então, o que eu fiz? Peguei um porta-retrato de madeira. Antes de tudo, não passa branco, não passa nada. Eu fiz a textura. Então, eu vou fazer a textura aqui para vocês verem. Textura é a primeira coisa. Primeira coisa. Porque o que acontece? Você até pode dar o branco e fazer a textura, mas eu quero cobrir ela depois, eu vou ter que pintar de novo. Então, para evitar esse trabalho duplo, a gente faz uma vez só. Então, eu peguei um stencil estampado. Bem bonito também. Eu escolhi um, assim, mais neutro, né? Por conta que a gente já vai trabalhar com flor, vai pôr botão, essas coisas. Mas esses arabescos, assim, dão super na moda, todo mundo gosta. Nossa, é super... E é um coringa também, né? Ele combina com tudo. E eu vou fazer só no canto. Então, eu vou colocar ele aqui, ver bem no cantinho. Posicionando, né? E vou pegar a textura. Então, eu já pego ela direto com a espátula e venho de leve. Quem não tem prática pode colocar uma fitinha crepe para fixar, né? Pode colocar uma fita crepe. Ó, não tem problema se ele for para fora. Então, aqui ele tem que esperar secar naturalmente. Então demora mais ou menos em torno de 1 hora e meia para secar bem. Por que eu nunca aconselho a secar a textura com o secador? Porque ela engana muito. Então, assim, o secador, às vezes, ele dá a impressão de que ela tá seca, só que na hora que você for passar a tinta, ela afunda e borra. Ah, entendi. Então, eu aconselho deixar secar Naturalmente. Então, aqui eu já fiz os dois cantinhos, essa daqui já tá seca, né? Então, ó, aqui até ficou um excesso, tá vendo? Ela seca, a gente, mesmo com o dedo, a gente já consegue tirar o excesso. Se você tiver medo de borrar enquanto ela estiver molhada. Ela fica uma massinha durinha, né? Fica durinha. Então, aqui eu já fiz. Aí, o que eu vou fazer agora? Eu vou passar tinta branco provençal, que não é um branquinho assim, um pouquinho mais, digamos, sujo, né? Levemente cremoso. Então, o que eu vou fazer? Agora eu vou passar, tá vendo? Por isso que eu fiz a textura antes de dar o fundo branco, porque eu vou passar ele por cima. Então, a gente passa ele com rolinho. Por quê? Pode passar com pincel? Pode, mas o que acontece? Como tem o relevo da textura, às vezes fica o excesso de tinta aqui perto do relevo. Aí acaba na hora de secar, ela racha, aí fica assim feio. Então o rolinho não corre o risco de acontecer isso. Então, ó, eu já pego no rolinho e vou passando. Aonde ele não pega, o que a gente faz? Dá uma apertadinha assim, ó. Tá? Ó. Nos cantinhos. Nos né? cantinhos. Ó. Tá vendo? Aqui, ó. Onde tem o relevo. Então, a gente dá uma apertadinha nele. Aí já pega. Que aí já pega. Então, o que eu dei? Umas 3 demãos do branco provençal. Então, aqui pode secar. Deu uma demão, seca com secador, a segunda. E por que eu fiz com rolinho também? Porque na hora que a gente faz a pátina, o rolinho, a tinta, ela fica um pouquinho áspera. Então, ela já dá um outro efeito também, diferente do pincel.
Então aqui, ó, vou pegar esse aqui. Fica meio aveludado, parece. Ele né? fica assim, um pouquinho áspero, ó. Vou mostrar ele só em branco, que também ficou tão bonito que vale a pena ser mostrado aqui. Vou mostrar só o branquinho, olha que bacana, gente. Bem bonito. Também, a pessoa, na verdade, se quiser deixar ele no branco, só fazer a decoração com as flores, pode, né? Mas aqui a gente tá mostrando o efeito da Mais parte. opções. É. Então, o que eu vou fazer? Com o marrom escuro, eu vou fazer uma pátina com aquele pincel de pátina, que o pessoal também conhece como pincel de cozinha. Olha só, pincel de cozinha. Isso. Então, eu vou pôr um pouquinho só na bandejinha e eu vou molhar bem pouquinho e vou tirar bem o excesso. Eu passo bastante, pode passar num paninho também, ele tem que ficar praticamente seco para ele não borrar. Tá vendo, ó? Então a gente vai escurecendo, ó. Aí também o tom fica a critério de quem tá fazendo, quem quer mais suave, quem quer mais forte. E aí você passa ele várias vezes, tá vendo? Bem legal. Ó. Ele fica super legal. E tá vendo aqui fora da onde tem a textura, não sei se a câmera consegue pegar, é aquele efeito que eu falei que dá o rolinho, que ele fica parecendo umas bolinhas. Então esse efeito ele só dá com o rolinho. O pincel ele não fica dessa forma. Então aqui, ó, a gente vai passando. Se você quer mais claro, se você quer mais escuro. Se você quer mais escuro, você passa, ó. Aqui eu deixei ele mais escuro, aqui ele já tá mais claro. Então fica assim, ao gosto de quem tá fazendo. Então, para dar uma nuance, eu vou usar a tinta metálica ouro velho, que combina bem com o marrom. Eu vou fazer a mesma coisa, não é necessário lavar o pincel. Ó, a gente coloca... o sequinho também. Também. Então, eu vou fazer a mesma coisa, ó. É o mesmo processo. Tira bem o excesso. E passa. Ele só vai dar aquela nuance, um brilhozinho, tá? Então, o que eu vou fazer? Aí, aqui já tem um pronto. Ó, lindo. Já tá com... Eu deixei esse daqui um pouquinho mais suave. E aí, a gente vai recortar as florzinhas. Então, com o molde, o que eu fiz? Eu peguei aquele furador de papel de scrap e cortei num papel cartão que é mais durinho. Fez um moldezinho. Fiz um molde. Aí eu vou cortar no tecido. Para o tecido não desfiar, a gente passa termolina. Termolina da Camurcio mesmo funciona. Termolina da Camurcio funciona. Então, ó, a gente passa a termolina direto no tecido com pincel macio. Ó. Ela vai ficar... Tanto faz o lado. Eu sempre passo do lado que a gente vai... Do lado que é a estampa. Vai ficar mostra. Que vai ficar mostra. Ele vai... É para proteger também. Também protege. Ele vai mudar um pouquinho de cor, vai ficar escurecer um pouquinho porque vai molhar, tá? Mas depois de seco ele volta ao normal. Então a gente passa a termolina e aqui, ó, já tá com a termolina. Ele fica, ó, aqui ele tá bem molinho, aqui ele fica um pouquinho mais duro. Tá mais firme. E a termolina funciona. Quanto mais termolina você colocar, ele fica mais duro ou não? Não, ele até fica mais duro, mas aí ele acaba perdendo um pouco assim o aspecto do tecido. Se você usar muito a termolina, né? Se você quiser uma florzinha toda dura lá, pode passar a termolina. Pode passar a termolina. Então o que eu fiz? No tecido eu pego o verso e vou riscar com um lápis. Vou fazer o contorno da florzinha, como se esse daqui fosse o meu, na verdade é o meu molde. Né? Então a gente faz o risco. Carol, enquanto você está riscando aí, vamos aproveitar para falar um pouquinho das tuas aulas, né? Aulas para Camurcio em várias lojas, não é isso? Várias lojas. Para você poder saber, para o pessoal saber onde eu tô, pode ligar na Camurcio ou pode também acessar o meu Facebook, que é o Carol Bon Giovanni com 2 N's no final, que lá também eu disponibilizo a minha agenda. Falar tua programação de aulas da Camurcio e as outras aulas também. As outras aulas também. Então, quando a gente riscou, a gente vai cortar com a tesoura, então ele vai ficar dessa forma. Ó. São 3 tamanhos? 3 tamanhos. Então, eu cortei o maiorzinho, o médio e o pequenininho. O médio e o menorzinho.
Legal. Então a gente vai montar, aqui eu já deixei ele colado, né? Então eu montei 2 tamanhos do maior, 2 tamanhos do menor, do médio e do pequenininho, 2 de cada. Então a gente intercala, né? Aqui, aí põe a florzinha menor, sempre, tá vendo? Pra ele fazer essa, ó, onde aqui tem a curvinha, a gente coloca a pontinha. E vai montando. Cola ela, eu colo com aquele silicone líquido. Vou pegar pra você aqui. Então a gente põe um pinguinho só do silicone líquido. Aproveitando para falar de tecido, até uma dúvida que eu tenho, no tecido então você pode utilizar o verniz normalmente? Pode. Os vernizes da Camurci, posso usar qualquer um deles? Pode usar, qualquer um. Bacana. Muita gente pergunta isso, né? Sim. Pra não sujar, para proteger. É que na verdade o que acontece é quando você utiliza o verniz ou até mesmo a termolina, o tecido ele fica um pouquinho diferente do normal. Ele fica um pouquinho mais duro, tá? Então aqui, ó, a gente cola. Aí o que eu vou fazer? Aqui ele já tá colado, tá vendo? Eu pus um botãozinho, coloquei um fio encerado, colei com silicone e aqui a gente vai moldando. Aqui tem a florzinha menor para encerrar o fio. Muito legal, Carol. Fácil, bonito, adorei. E prático, não é difícil, qualquer pessoa pode fazer. Verdade, querida. Obrigada, viu? Obrigada a você. Obrigada a você e obrigada a Camurci, que mandou a Carol aqui pra gente, para fazer essa peça linda que a gente tem hoje. Você pode conferir todos os materiais da Camurci no site www.camurci.com.br. E fiquem por aí que daqui a pouquinho tem nosso segundo bloco com mais artesanato. Artesanato sem estresse. Apoio cultural Palácio das Bonecas. 20 anos de tradição e mais de 20 mil itens para o seu artesanato. Empório do Artesanato. Agora, comprar produtos para artesanato ficou muito mais fácil. Acesse www.emporiodoartesanato.com.br. Tintas Camurci, pinta madeira, pinta vidro, pinta tudo. Pinte você também com Camurci. Pincéis Cássia, 40 anos produzindo com carinho. Ticarte, caixas de madeiras especiais que fazem a arte do seu artesanato. Acesse www.ticarte.com.br. E Casa 2 Editora, revistas para artesanato é da Casa 2 Editora. Acesse www.casa2editora.com.br. Para você que faz artesanato para incrementar a sua renda ou como hobby, a editora Casa 2 tem muita novidade sempre para você. Olha só, gente, revista de tricô, bebê, tricô, crochê e tear. Nessa área, a editora Casa 2 tem tapeçaria, tem bordado, tem panos de prato, EVA evangélico, cartão mousse, tudo que está na moda dentro do artesanato, a editora Casa 2 tem. Olha aqui, patchwork, appliqué. E além das revistas maravilhosas de artesanato, a editora Casa 2 ainda tem revistas de culinária, como a Bolos Decorados e a Cupcake. As revistas guia do mercado, como a Cake Design e a Cupcakes. E ela tem ainda revistas sobre unhas, jardins, decoração, muita coisa bacana que você pode conferir em todas as bancas do Brasil, lojas de artesanato e também pelo televendas através do 11 2108 9000 e no site da editora Casa 2, www.casa2.com.br. Confiram! Olá! Para uma peça de artesanato ter um bom acabamento, eu uso Camurci. E você? Pinta madeira, pinta plástico, pinta vidro, pinta tudo. Pinte você também com Camurci. Gente, eu quero dar uma ótima dica de compras para vocês. Vocês precisam conhecer o Palácio das Bonecas, aqui no centro de São Paulo. É uma das lojas mais completas de material de artesanato de São Paulo. Aqui você vai encontrar grande variedade de madeiras, de lãs, materiais para customização, biscuit, tintas, papéis, decoupagem, uma infinidade de materiais para artesanato. O Palácio das Bonecas fica na rua Comendador Abdo Chaim, número 94, centro da cidade, paralela à rua 25 de março. O telefone é o 11 3311 9152 e o site é o www.palaciodasbonecas.com.br. Confiram! Então agora eu quero dar uma dica de boas compras para vocês. Agora você encontra num só espaço o Empório do Artesanato e o Centro Culinário Tia Marlene. No Empório tem cursos de patchwork, de scrapbooking, de pintura em madeira e todo o material também. E no Centro Culinário Tia Marlene, os cursos são de culinária, confeitagem, cupcakes e tudo mais que está na moda, além de ter todo o material. Então confiram os telefones. Telefone 11 3721 6984 para o Empório do Artesanato e 11 3721 8066 para o Centro Culinário Tia Marlene.
Lembrando que tudo isso num só lugar, no bairro do Butantã, em São Paulo, Rua Martinho Claro 730. E você pode também comprar na comodidade da sua casa, acessando o site www.emporiodoartesanato.com.br e www.tiamarlene.com.br. Loja 100% segura. Me encantaría oírte decir que sin mis besos ya no puedes vivir. Me encantaría. Pessoal, estamos voltando para o nosso segundo bloco. No primeiro bloco a gente já fez uma peça linda de madeira. E eu tô aqui com a Cris Ramos. Tudo bom, Cris? Tudo bem? Tudo e você? Tudo jóia. A gente só se conhecia pelo Face, né? Agora pessoalmente. Com certeza, é verdade mesmo, só pelo Face mesmo. Prazer ter você aqui no programa. Prazer é meu. E a Obrigada. Cris, a especialidade dela também é madeira, decupagem, mas hoje ela trouxe aqui pra gente um vidro em craquelê, né, Cris? É verdade, nós vamos craquelar um vidro, que é a última moda. Esses vidros estão fazendo muito sucesso, muito Essa requisitado. tendência também da reciclagem, da gente reaproveitar tudo que a gente tem em casa, essa é uma ideia muito legal. É verdade, nós estamos bem reciclado mesmo, né? Então estamos E fazendo... fica um trabalho lindo. Olha, gente, que graça o vidro que a gente vai fazer hoje. Tá muito bonito, muito charmoso. Vou passar pro pessoal de casa, então, nossa listinha de materiais. Hoje nós vamos estar utilizando um vidro, do tamanho que vocês quiserem, em casa, kit craquelê, pincel chato de pelo sintético 424, 22 e 24 da Pincéis Cássia, pincel chato macio 121, número 20, 2 pincéis, cola gel para decupagem, papel para decupagem, verniz geral, tesoura, barbante e canela, um pauzinho de canela para fazer o detalhe final, né, Cris? É o charme, né, da peça, é a canela. O charme da peça, é isso aí, Cris. E como que a gente vai começar, então? Aqui você escolheu um vidrão, aqueles assim, bons para encher de biscoito, né? É verdade, fica bem charmoso na cozinha, né? Ó, o primeiro passo aqui é lembrando que a gente tem que pegar o álcool com um paninho bem macio e limpar muito bem o vidro, porque senão a base do craquelê ela não adere, tá? Então nós fazemos isso. Eu trouxe um passo bem adiantado porque ele demora um pouquinho para secar. E aqui também tem o truque, é o seguinte: quanto mais base de craquelê, a base do craquelê você passar, mais o craco fica grande. Certo. Então, Eu não tenho necessidade de passar nenhum tipo de base ou primer antes. Não. Nesse É caso, o kit aqui, craquelê. porque nós estamos fazendo o kit craquelê. Diferente se a gente fosse fazer uma pintura como essa aqui, que é o PVA. Aí sim teria que passar o prime. Isso, tá ok. Então aqui você dá uma demão, espera, passa a segunda e vamos passar uma terceira, tá? Secou, nós podemos passar o craquelê, o próprio craquelê, tá? Então eu vou fazer uma demonstração aqui. Menos na rosca aqui, né? Isso, aí nós vamos passar até aqui a base do pescoço, tá? Aqui em cima não, porque como vai rosquear, solta. Sempre utilizando. Isso. E aqui nós vamos pegar o pincel chato, o 424, 24 do Pincéis Cássia, e ele tem que ser pelo sintético e largo, tá? Pra gente poder fazer. E aqui, ó, quanto mais a gente encher o pincel, porque tem que ser umas pinceladas fartas, sempre na mesma direção, ó, tá? No caso aqui é um kit craquelê já em preto, né? Isso. Ó, sempre na mesma direção. E preencher bem, senão ele vai craquelar, vai ficar manchado. Ó. Então você tem que ser generoso tanto na base como na tinta, né? Na tinta craqueladora. É. Ó, lembra? Isso é importante, porque em casa o pessoal muitas vezes tem dúvida em relação a kit craquelê. É verdade. Ó, e tomando cuidado na hora de juntar aqui, ó, não deixar o excesso, tá? Ó, fazer todinha a volta do vidro. Me explica aqui, você está utilizando o pelo sintético e o pincel chato macio. Por que você escolheu o pelo sintético para cá? O sintético porque ele não marca a pintura. Tá? Tanto no craquelê aqui quanto na tinta PVA, eu só uso o sintético porque ele não marca. Tá? Porque ó, você pode ver aqui, ó, que eu passei, ó, não marcou. Não ficou aquela marca de quando a gente volta com o pincel. Ó. Tá? Então aqui, ó, você passa,
deixa de um dia para o outro. Se você adiantar ele com o secador, vai ficar uns cracos pequenininhos. Então eu sempre deixo de um dia para o outro, porque ele seca bem e os cracos ficam bem grandinhos, tá? Legal. Então eu vou passar para o passo seguinte, ó. Já trouxe um todo quebrado. No dia seguinte, gente, olha lá. Ele tá desse jeito aqui, ó, tá? Todinho craquelado, bem bonito. Os cracos grandes. Vou mostrar o detalhe aqui da tampa, que a tampa, como a tampa era branca, craquelou em cima do branco, né? Ficou diferente, Ficou né? diferente. Ficou diferente, tá? Porque a tampa é branca. Mas tem uns vidros também que a tampa é transparente. Se a pessoa quisesse esse efeito, ela, antes de começar o processo, ela poderia ter passado a tinta branca, né? Poderia sim. Nesse caso é porque ela é branca mesmo, né? Ó, nesse outro aqui, ó, ele é transparente. Aí já ficou diferente, tá? Então, ó, ele tá aqui seco, prontinho pra gente fazer a decupagem. Tá? Então, aqui então eu vou usar o pincel 121, o número 20, com a cola gel. As maçãzinhas também são muito lindas, né? São bonitas, né? E você faz artesanato com madeira, decupagem há quanto tempo, Cris? Há uns 10 anos eu tô no ramo da decupagem. A minha especialidade mesmo é decupagem, tá? E legal falar pro pessoal de casa que a Cris faz demonstrações em várias lojas de São Paulo pela Pincéis Cássia. Pincéis Cássia que tem pincéis muito bacana para o seu artesanato. Você pode acessar o site deles, que é o www.pincéiscassia.com.br. E Cris, como é que o pessoal te contata para saber qual é essa agenda aí de demonstrações? Então, ou entrar em contato por e-mail, tá? Ou entrar em contato mesmo com os Pincéis Cássia, que o pessoal lá passa todo o meu contato. Então passa teu e-mail também. É creramos@uol.com.br, tá? Legal. Ó, então aqui eu já adiantei um pouquinho, ó. E procurar passar a cola. Deixa eu segurar o vidro aqui para ele não Passou a correr. cola um pouquinho além de onde você estaria... Porque aqui como eu uso a cola gel, Segurar para você. isso, por favor. E não tem problema de passar um pouquinho a mais, ó, porque ela depois que ela seca, ela fica transparente. Ela vira praticamente um verniz, né? Isso. Olha lá. Aí aqui a gente pega a tesoura, corta um pedacinho para poder fazer. Vai cortar só o excesso, né? Isso, só para fazer a emenda aqui, para ficar bonitinho o acabamento aqui, ó. Tá? Ó. Então é o que eu falei, ó. Você pega um paninho e vai alisando bem para ela ficar bem coladinha, Tirar pra bolinhas, tirar né? as bolinhas. Ó. Tá? Ó. Continua um pouquinho aqui ainda. Legal. E legal falar pro pessoal de casa que Pincéis Cássia você encontra em várias lojas de artesanato em todo o Brasil. E aqui eu quero destacar uma loja que participa junto com a gente do programa aí desde o começo, que é o Palácio das Bonecas. O Palácio das Bonecas está mudando lá para Vila Carrão, na Zona Leste, pertinho do metrô Vila Carrão, vai ter uma loja enorme com 3 salas de aula, muito bacanas, e vende Pincéis Cássia. Ela vai ter demonstrações de Pincéis Cássia. O site deles é o www.palaciodasbonecas.com.br e o telefone é o 11 3311 9152. Ó, agora eu vou colar a tampa aqui, ó. Que na tampa também vamos fazer um detalhe, ó. Aqui é mais fácil de colar. Esse não tem erro. Esse não tem erro. Não, e tem um detalhe também, tá? Nesse caso aqui, o papel, a faixa é inteira. Se fosse só um pedacinho, então a gente colocava a tampa aqui de volta e aí centralizava pro desenho ficar na frente, né? Sim, entendi. Ainda tem mais esse detalhe. Às vezes a gente faz na pressa, quando você rosqueia, o desenho ficou para trás. Que não tem dúvida, qualquer lado tá bom. É verdade, Ó. Esses cantinhos aqui, ó, vou mostrar aqui na câmera. Isso. Ficam os cantinhos aqui, o que você faz com eles? Aqui a gente corta, ó, pra ficar bem bonitinho, ó. Tá, ó. Aí a gente corta. Legal. E aí agora nós vamos passar o verniz geral, porque nós temos duas opções. Ou verniz geral ou verniz vitral. Eu prefiro o geral porque ele seca mais rápido.
e não escorre. O geral, se você passar uma mão muito farta, ele escorre. E aí não dá para consertar. Vitral, O né? vitral, porque ele demora mais tempo. E fora que ainda ele tem um cheiro muito forte e tal, né? Tem gente que não pode usar ele, tá? Então, aqui, ó. Vou passar aqui na tampinha só para mostrar o pessoal de casa, né? Tampa. Ele vai proteger o trabalho e vai dar o brilho, né? E vai impermeabilizar a peça, porque essa peça aqui, após passar o verniz, esperar secar e tal, a gente pode usar normalmente e lavar, inclusive, tá? Ó, ela passa na peça toda, tudinho, na tampa e tal. Espera secar, pode passar uma segunda demão, que vai ficar bem impermeabilizado. Pensar que é uma peça que a gente vai estar utilizando na cozinha, vai estar lavando, então tem que garantir mesmo, né? Com certeza, é. Aqui, ó, para fazer um charme, então, na peça, a gente pega aqui o barbante. É o toque final. Aí a gente pega o barbante, passa ele todo aqui na volta. Aí, vamos soltar aqui, ó. Isso, deu um nó. Faz um nó. Você tá no ar, é assim mesmo, estreia no programa, é assim mesmo. Verdade, é. Aí a gente vai enrolando assim. Aí aqui nós vamos dar um nó. Vamos dar um nó, vamos cortar aqui um pedaço. Fazer um lacinho? Nó. Ah, não, você vai prender a canela, Vou né? prender a canela. Tá, ó, apertadinho. Quando ela tem um buraquinho maior, dá até pra passar dentro e prender assim. No meu caso aqui, tá bem fechadinho, não vai dar. Então eu vou só amarrar. Vou aproveitar aqui esse finzinho quando você está amarrando aí, para mostrar pro pessoal de casa. Tem umas peças lindas que a Cris trouxe aqui. Gente, olha cada ideia. Esse aqui ela colocou um garfinho pintado com aplicação de tecido. Olha que ideia linda também. Tudo dentro dessa técnica que a gente fez hoje. Outras ideias para o pessoal de casa estar fazendo, olha. Gostei bastante do seu passo a passo, das tuas peças. Prazer te conhecer pessoalmente. Prazer foi todo meu, viu? Espero que você volte. Bom, sim, obrigado. Obrigada. Pessoal, nosso programa de hoje vai ficando por aqui. Você assiste o nosso programa toda sexta, às 17 horas, pela TV aberta. Canal 9 da NET, 72,99 da TVA e 186 da TVA Digital. E você pode também acessar os nossos sites www.tvartesanatosemestresse.com.br ou www.youtube.com/artesanato sem estresse. Espero vocês aqui na próxima semana com mais um programa Artesanato Sem Estresse.